Bom, conforme eu coloquei aí na postagem para vocês, acabaram-se os assuntos da apostila de RPM do oitavo ano, né? Então eu resolvi adiantar os assuntos já para o nono ano, já que vocês vão para o nono ano, vocês vão precisar desses assuntos aí. Então o primeiro assunto da apostila do nono ano é a aula 1, números reais. Mas está falando das operações com números reais. Por quê? Na verdade, vai ser esmiuçado para vocês tudo sobre os números reais a partir do primeiro ano. Se bem que vocês já estudaram, né? Desde o sexto ano, os números naturais, depois os inteiros, né? Os fracionários, os naturais, os inteiros, os fracionários e os irracionais, ok? Mas quando chegar no primeiro ano, vai ser batido bastante sobre isso aí, que vocês vão precisar muito saber a diferença entre um conjunto e o outro e a pertinência entre um e o outro. Então, como introdução, está escrito aqui assim: olá, alunos, nesta aula iremos trabalhar situações problemas, resolvendo as operações com números reais. No entanto, para conseguirmos atingir tal objetivo, precisamos relembrar como é composto o conjunto dos números reais, né? Então, nós vamos trabalhar os números reais só para fazer situações problemas agora. Nós não vamos nos aprofundar no conjunto com números reais, né? Como eu falei, o conjunto com números reais é formado pelos naturais, os naturais que são aqueles contados de zero a mais infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim vai. Os inteiros já é contado de menos infinito a mais infinito, né? Ele tem lá números negativos também. Os naturais não tem número negativo, é de zero para frente. Os inteiros é de menos infinito a mais infinito. Então significa que os naturais estão dentro dos inteiros, né? Então ele é subconjunto dos inteiros, pertence aos inteiros. Temos também os racionais, que são com fração, né? Conjunto com fração, além de ser negativo e positivo, ele tem fração também junto. Então ele é um conjunto maior que os naturais e os inteiros. Então o natural e o inteiro é subconjunto dos racionais. E temos aqui os irracionais. São aqueles que são números que você não consegue chegar e dizer ao certo que número é aquele, todo, né? Dizer ele completamente. Você tem ali, por exemplo, a raiz de 2, número π, 3,14, 15, 16, 17, 18, 19, são números que você não consegue escrever inteiro, ele todo, né? A raiz de 2 tem a raiz de 3, e assim vai. Aqui os racionais são frações. Aqui os negativos, positivos, aqui são os positivos, e aqui os números que você não consegue escrever ele de uma forma mais explícita, né? Então, os reais é o dono de tudo isso aqui. Então, o número existe, é real. Então, você colocando isso tudo aqui, ó, você coloca ali os números reais. Todos esses aqui são subconjuntos de números reais. Isso foi só por cima, né, por alto, porque não dá para falar tudo de uma vez só, sem analisar conjunto por conjunto. Na verdade, lembrar, né? Então, visto aquele diagrama ali, vamos fazer situações problemas, para mostrar que a gente pode usar todos os números reais para resolver problemas. Veja esse exemplo aqui, ó. Calcule o perímetro da figura abaixo. 1, que é um número natural,
raiz de 3, que é um número irracional. Qual o perímetro que a gente vai ter ali? Gente, simplesmente o perímetro não é a soma de todos os lados. Se o perímetro é a soma de todos os lados, nós temos aqui, ó, raiz de 3 mais raiz de 3 mais 1 mais 1. Isso tudo aqui vai ser igual. Raiz de 3 mais raiz de 3 dá 2. Raiz de 3 mais 1 mais 1, 2. Então, o perímetro dessa figura é 2 raiz de 3 mais 2. Ok? Podemos colocar o 2 em evidência aqui também. Ó. Ou vai ser isso também. Ó. Ou 2 que multiplica a raiz de 3 mais 1. Eu fiz questão de falar, colocar em evidência, para vocês já irem aprendendo o que é colocar em evidência. Você vê o que é comum aqui, ó, nas duas sentenças aqui. 2 está aqui e aqui também tem 2. Eu divido tudo por 2. Então eu coloco indicado 2 aqui, ó. 2 raiz de 3 dividido por 2 sobra raiz de 3. E 2 dividido por 2 sobra 1. Por quê? Se eu multiplicar, eu volto. É um ping-pong. Volto a hora que eu quiser para o primitivo lá. Então, no exemplo 1, nós trabalhamos natural e conjunturas irracionais, né? Raiz de 3. Nesse exemplo 2 aqui, nós vamos trabalhar então também o conjunto de números racionais. Vamos trabalhar só com fração. O que diz o exemplo 2? Diz que 3/4 dos moradores de Chopotó da Serra bebem café regularmente. Desses, 2/5 preferem o café serrano. Que fração dos moradores da cidade prefere o café serrano? E que fração de moradores da cidade bebe regularmente café de alguma outra marca, né? Então, vocês vejam bem aqui. Eu resumi ali o exemplo 2 para não ficar escrevendo demais. Então, a gente interpretando, ele fala que 3/4 dos moradores. Ele não disse quanto de café, quantos moradores são, quer dizer. Ele só disse que 3/4 bebe café. Então, quem bebe café eu chamei de X, né? Então, se eu chamei quem bebe café de X, então eu vou tirar 3/4 de X. Bebe café. Bebe café é X, né? Então, 3/4 de X que bebe café. Só que desses 3/4, 3/5 bebe o café da marca Serrano. Ok? É 3/5 ou 2/5? Deixa eu ver aqui direito para não... É 2/5, não 3/5. 2/5. Então, se 2/5 dessa população bebe café serrano, e a população é 3/5 de X, 3/4 de X, então eu vou ter aqui, ó, 2/4 que multiplica a 2/5 que multiplica 3/4 de X. Isso aqui vai ser 2 vezes 3, 6x. E 5 vezes 4, 20. Simplificando isso aqui por 2, ó. Isso aqui dividido por 2. Isso aqui também dividido por 2. Vai dar 3 décimos de x. Então, a fração que mostra que a quantidade de pessoas que bebe café vai ser 3/4. Deixa eu ver aqui. 3x
3x sobre 10, tá? 3x sobre 10. Ou seja, vamos supor que a população tenha 200 pessoas. Se a população tem 200 pessoas, eu tenho 3 vezes 200 dividido por 10. Corta esse zero com esse zero, vai ficar 60 pessoas. Né? E quantos não bebem café? Quantos não bebem café vai ser 200 menos 60, que é igual a 140. Que bebe café de outra marca, quer dizer, né? Bebe de outra marca. Ok, isso significa 7 décimos. Aqui só deixou indicado 60, mas para completar tinha que colocar ali, né? 3 décimos de x bebe o café, né? Serrano, né? Toma café serrano. Então, os outros 7 décimos de x bebe outras marcas, ok? No exemplo 3, temos que um grupo possui 12 pessoas, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Indique que fração representa o número de homens considerando o total de pessoas. Faça o mesmo com o número de mulheres, né? Então, a gente vai trabalhar aqui ainda no campo dos racionais, que é com fração. Né? Nós já trabalhamos com os naturais, já trabalhamos com irracionais, né? Os inteiros ainda não trabalhamos, mas isso aí é só trabalhar com o número negativo. E aqui os racionais. Ele diz aqui que num grupo que tem 12 pessoas, 8 são mulheres e 4 são homens. Então, eu tenho 8 grupos de mulheres, ó, número de mulheres, 8 de 12. Né? Eu tenho 8 mulheres de 12 pessoas. Então a fração é 8 sobre 12, não é? Ou é igual a aqui. Eu posso simplificar, né? Eu posso dividir aqui por 4 e aqui também posso dividir por 4. Ou posso dividir no primeiro por 2, se ainda dá para dividir, eu divido por 4, se ainda dá para dividir, assim vai. Aqui no caso eu vou por dividir por 4. Então 8 dividido por 4 dá 2. E 12 dividido por 4 dá 3. Então, 2 terços de 12. Não é verdade? 2 terços de 12 dá 8, ó. 2 terços vezes 12. Não é igual? 2 vezes 12, 24. 3 vezes 1, 3. 24 dividido por 3 dá 8. 8 mulheres. A mesma coisa com o número de homens, ó. Número de homens. Quantos homens eu tenho dentre 12 pessoas? 4 homens. Então, 4 sobre 12. Se eu dividir isso aqui por 4, que já dá para dividir, aqui por 4 também, né? Eu vou ter 1 terço. Então, 1 terço de 12 são 4. Então, a fração que representa a quantidade de homens é 1 terço, e a fração que representa a quantidade de mulheres é 2 terços. Aqui, ó. 1 terço de 12 vai ser 1 vezes 12, 12. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, é essa a intenção desse capítulo, para vocês começarem a ver que no conjunto dos números reais, que é formado pelos naturais, inteiros, racionais e irracionais, nós temos possibilidade de fazer
dezenas de operações. Todas as operações, até que a gente quiser, está tudo dentro do campo dos reais. É um número que existe. Existiu um número, então você fazer operação com ele. Tá? Simples assim. Façam a atividade 1, que na próxima aula eu vou botar o gabarito. Eu não vou ficar fazendo mais solução da atividade aqui, não. Vocês façam a atividade e eu publico o gabarito para vocês na outra aula, para vocês compararem com o de vocês, para ver se vocês acertaram ou não. Tá ok? Até lá, pessoal.